Será que é o fim do carnaval? Eu quis trazer esse tema porque saiu uma pesquisa no qual quase 85% da geração Z não gosta de carnaval. E é muito curioso o quanto a gente observa essa diferença geracional, porque a geração Z está literalmente mudando a forma como a gente vive e se comunica. A geração Z, ela nasce do digital. Sou suspeita a falar, até porque eu também sou da geração Z. Então o que a gente tem de característica dessa geração? Uma geração em que cada vez mais está deixando de fumar, de beber, troca as festas, as baladas por caminhadas, por corridas, por academia, o wellness cada vez mais crescendo. Então a gente consegue observar que é uma geração que busca o bem-estar e a saúde mental. E parece bonito, realmente. Nossa, que legal! As pessoas buscando se darem, cada vez mais buscando a saúde, o bem-estar. Só que também tem um porém. É uma geração que cada vez mais vem se isolando, cada vez mais tem aumentado os níveis de ansiedade, de depressão. E aí é curioso, como é que cada vez mais uma geração fala sobre saúde, pratica saúde, vive saúde, mas a saúde mental tem deixado de lado. E que quando eu trago o carnaval está acabando, é justamente as pessoas da geração Z não querem mais essa vida noturna, porque elas entendem, eu passar a noite toda acordada, eu vou ter que pagar o preço no dia seguinte. E aí eu não tô querendo ficar de ressaca, não tô querendo, enfim, perder meu dia por conta de uma noite. Então eles preferem se cuidar, preferem dormir. O que é curioso quando a gente for pensar na geração X. A geração X foi marcada principalmente no ano 2000, em que era aquele boom de informações, era muito em alta, principalmente aqueles corpos esqueléticos, sabe? Em que o uso de drogas, álcool era bastante frequente, sabe aquele rosto em que sabe que a pessoa tava acabada, em que realmente tava frequentando festas e um monte de coisa. Era a estética do anos 2000, aquela magreza extrema, principalmente hoje, se a gente for pensar no ideal, no padrão de beleza, é aquele corpo que tem tempo para ir para academia, porque o novo luxo não é mais ter uma bolsa de luxo, ter alguma Chanel, ter uma Louis Vuitton, ter, enfim, alguma marca francesa, alguma marca que tenha valor. O novo luxo se tornou qualidade, se tornou saúde mental. É tanto que, se a gente observar, quando veio a era da Clean Girl, o que era Clean Girl? Era tons sóbrios, eram tons calmos, eram tons que transmitiam a tranquilidade e a casualidade, em que a pessoa, ela não tem o tempo de extremamente, enfim, é aquela pessoa que para, que medita, que faz yoga, ela tem tempo. O novo luxo se tornou tempo, se tornou o bem-estar, se tornou o cuidado, em que na geração passada era bastante marcada pelo maximalismo, pelas festas, pela extravagância. A geração Z, ela tá numa calmaria, ela tá na tranquilidade. Só que por conta disso, tem a solidão. Tem cada vez mais, sim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ficar em casa porque eu prezo pela minha saúde. Só que cada vez mais a gente observa que a geração Z, ela tá se isolando, ela tá se trancando no mundinho delas. O que é preocupante, porque cada vez mais as pessoas estão deixando de socializar, e a sociabilidade é um dos pontos centrais, principalmente para inteligência emocional, pra gente conseguir certas habilidades, pra gente conseguir certas inteligências, certas conexões neurais. O ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. E a geração Z, ela traz muito essa solidão. Ela traz a solitude, mas ela traz a solidão. Ela busca o bem-estar, só que ela se isola. E eu sou suspeita a falar, até porque eu sou da geração Z, em que eu me incluo nesse grupo, em que eu não bebo, eu não vou em festa, eu não gosto de carnaval porque eu gosto de ficar em casa lendo livro, gosto de ver minha série. E é justamente isso que a geração Z tá fazendo. Mas a gente tem que tomar cuidado, até que ponto esse cuidado, esse wellness, esse bem-estar tá trazendo realmente saúde. Porque cada vez mais a gente olha as estatísticas de que ansiedade, depressão aumentando, e uma sociedade que cada vez mais busca wellness, e principalmente o mercado wellness de academias, de gominhas, de suplementação, de, enfim, um monte de coisa, tem aumentado, tem crescido cada vez mais. Skincare tá bombando. Só que como esse aumento faz com que também aumente a ansiedade e a depressão. Entendem que realmente é uma coisa que, se a gente for pensar na geração passada, em que cada vez mais o consumo de álcool era algo preocupante, hoje em dia as pessoas estão consumindo menos álcool, só que estão tendo cada vez mais ansiedade. Eu não tô fazendo correlação quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de ciência, a gente não faz
correlação. A gente faz uma análise. E esse vídeo eu quero trazer uma reflexão para justamente o que tá acontecendo com a gente. Eu me incluo também. O que tá acontecendo realmente? Só que tem um porém. A geração Z nunca esteve tão conectada nas redes sociais. Ela nunca esteve tão conectada no mundo virtual e esquecendo do mundo real. Quando a gente encara o mundo real, a gente esquece de viver. E é isso. Às vezes parece que o mundo virtual se tornou mais atrativo, se tornou algo mais, enfim, atraente, chamativo, até porque eu não tenho que sofrer, eu tenho que evitar o sofrimento. É tanto que teve uma era, o metaverso, em que você criava o personagem, você via naquele universo. Não sei se o metaverso já acabou, mas enfim, cada vez mais a tecnologia, a inteligência artificial tem dominado, tem estado presente. E a gente precisa observar como é que a sociedade vai se moldando. Cada geração tem sua particularidade. Então quer dizer que a geração Z é melhor do que a geração X? Não, cada um tem seus pontos bons, fracos, ruins, enfim, cada um tem seus pontos. E é importante a gente observar como é que está se comunicando, como as marcas têm olhado para essa geração, como é que a sociedade tem se comunicado, como é que as pessoas têm consumido, têm interagido. Então, por exemplo, quando a gente for pensar no quesito profissional da saúde, como é que eu me comunico com essas pessoas? Como é que eu falo com elas? Como é que eu me aproximo? Porque você concorda comigo que a forma como eu atendo uma pessoa de, por exemplo, 50 anos é diferente de uma pessoa de 25 anos? Pode ser a mesma teoria, mas a comunicação, os meios, a forma como eu interajo é diferente, porque são gerações diferentes, são literalmente vivências diferentes. Então, a gente consegue perceber baby boomers, geração X, Z, enfim, a gente tá tendo uma nova geração que ainda tem pouca coisa, mas é muito legal a gente estudar sobre como é que tem se comportado esse universo. E quando eu digo o carnaval está morrendo, é porque realmente o mundo noturno na geração Z está morrendo. Só que as pessoas estão cada vez mais adoecendo. Então, vale o questionamento do o que está acontecendo. Será que cada vez mais a gente está deixando de viver o mundo real para viver o mundo virtual? Que isso pode ser um dos fatores. Lembrando, não, a gente não faz causalidade, a gente faz correlação. A gente avalia vários aspectos. Enfim, é um assunto muito complexo, é um assunto que tem várias camadas. Só que a gente consegue perceber que o mundo está mudando. E de que forma eu tenho lidado com esse mundo, de que forma eu atendo esses meus pacientes, de que forma eu atendo os meus clientes, os meus consumidores. Até porque quando a gente continua vivendo da mesma maneira sem se adaptar, a gente pode ter certos problemas. Mas é importante, eu quero trazer uma mensagem no final do vídeo que é a seguinte: nenhuma geração é melhor do que a outra. Ouviu? Quem nunca ouviu uma pessoa dizendo, ah não, porque no meu tempo era melhor, porque no meu tempo não sei. Gente, cada um tem suas particularidades, cada um tem seus pontos. Cada um tem rapidez, pontos negativos, positivos, e sim, é a vida. E assim vai ser pro resto da vida, pro resto da humanidade. Vai ter características de cada geração vai ter seus pontos fracos e fortes. E a gente precisa respeitar e entender como é que elas falam, entender como elas se comunicam. Seria muito antiético, digamos assim, seria muito ruim eu tratar um paciente de 25 anos da mesma forma como eu trato um paciente com 50. São comunicações diferentes. Inclusive, eu com 25 anos, exemplo, eu gostaria que a pessoa tivesse uma certa comunicação em que eu conseguisse me conectar com ela. Que uma pessoa com 50 anos, eu consiga me conectar com ela. Então é justamente isso. Entender o que está acontecendo. Entender como as gerações funcionam. E é justamente isso. E isso, quando a gente entende como o mundo funciona, a gente entende o manejo. A gente entende o que está acontecendo e como lidar, principalmente. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim. Você tem percebido essas mudanças? De que forma essas mudanças têm impactado na sua vida? O que é que você observa? O que é que você tem de crítica? Coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um like porque ajuda muito, sério mesmo. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!